Como o Morning Show tem que continuar, esse é o nosso compromisso inabalável com vocês, com toda a seriedade aqui que o caso merece, pessoal. Antes de um rápido break, eu quero trazer aqui o caso de um motorista que jogou o carro contra algumas pessoas em situação de rua, uma maldade, assim, inominável, que estavam ali dormindo na calçada tranquilamente. Isso tudo ocorreu em Belo Horizonte. Nosso Rodrigo Costa, repórter Rodrigo Costa, sempre com a melhor reportagem mineira, tem mais informações. Rodrigo, que barbaridade foi essa, cara? Me traz essa atualização, por favor. É uma situação chocante, Marinho, que chamou bastante atenção ao longo do fim de semana, porque esse morador em situação de rua, de 26 anos, ele morreu após ser atropelado intencionalmente por um veículo na manhã de sábado, ali por volta das 7h30 da manhã, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o exato momento do atropelamento e auxiliaram a identificar o suspeito. O crime ocorreu em frente a um albergue da Prefeitura de BH, voltado a pessoas justamente em situação de vulnerabilidade. E de acordo com o histórico policial, o autor, que estava conduzindo um Fiat Palio azul, estacionou o veículo próximo ao local e passou por um tempo observando os moradores de rua justamente com um olhar intimidador. Depois disso, contornou o quarteirão e acelerou em direção aos moradores de rua que estavam em frente a esse abrigo. O motorista invadiu a calçada e atingiu esse morador em situação de rua, que morreu no local. Uma segunda pessoa foi atingida de raspão, mas recusou atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui diversas passagens pela polícia por crimes como homicídio, tentativa de homicídio, ameaça, agressão, tráfico e consumo de drogas. Recentemente, ele já havia sido denunciado também por ameaçar frequentadores do mesmo abrigo. Quem nos acompanha com imagens consegue ver o momento, e justamente essas imagens é que conseguiram instruir a polícia justamente, inclusive, a classificar essa ação como premeditada. O veículo utilizado no crime foi apreendido, levado ao pátio credenciado. A Polícia Civil assumiu as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Marinho. Eu acho que é difícil classificar essas imagens aí, a não ser dignas de um psicopata da pior espécie, né, Rodrigo? Obrigado demais pela presença e trazendo as atualizações desse caso aí, de uma crueza, de uma violência, de uma maldade, assim, raras, mesmo para o padrão do Brasil do presente, não é isso, David de Tarso? Exatamente. Muitas vezes, né, os crimes de trânsito, eles não são classificados como deveria. Como, por exemplo, nesse episódio que a gente acompanhou, inclusive com imagens, se trata de um homicídio doloso. Então, a pessoa tem que ser punida, sim, só que muitas vezes, não só nesse, mas em outros casos, a tipificação penal não enquadra o motorista em homicídio doloso. A polícia, claro, vai fazer ali o inquérito e a justiça tem que punir da forma mais severa da lei. Agora, quando é que a gente vai continuar tratando esse garantismo de botequim, esse falso humanismo, né, que protege ou, de alguma forma, relativiza ou normaliza situações como essa, né? Porque, pasmem, Mano Ferreira, pasmem, mais um caso de um reincidente com passagens quilométricas pela justiça, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico, acaba descambando para essa insanidade que a gente está reportando aqui. É inacreditável, Marinho. E quando eu vi esse caso, eu me lembrei daquele outro caso icônico de estudantes que incendiaram um morador de rua. Sim. Porque não tem como evitar falar de um aspecto da desumanização que muitas vezes acaba ocorrendo com pessoas em situação de rua, que são tratadas como se fossem objetos, como se não fossem seres humanos que estão ali numa situação de vulnerabilidade, de necessidade de apoio e acolhimento, e são tratadas como sub-humanos, como se pudessem ser simplesmente objetos do prazer sádico de um psicopata como esse que passa com o carro por cima e mata um morador de rua. Então, é muito triste e a gente precisa refletir como sociedade como retirar esse estigma da desumanização dos moradores de rua também. E até quando o Brasil vai seguir normalizando, PP, a presença ali no convívio da sociedade de um monstro como esse, né? Porque foi executado e calculado com uma frieza tamanha que é digno de quem não tem o menor resquício de empatia pelo próximo, né? Marinho, 2 pontos me chamam a atenção. O primeiro ponto é que, como você mesmo falou, né, o motorista ele tem passagem na polícia por homicídio, tentativa de homicídio e outros crimes, né?
Como que uma pessoa dessa não está na prisão, né? Como que a nossa justiça falha, né, no processamento dessas pessoas que poderiam estar fora da sociedade no presídio e poderiam não ter cometido o crime que cometeu contra esse morador de rua. E o segundo ponto é o que o Mano colocou aqui, né? A desumanização que, infelizmente, pauta parte da sociedade no Brasil, né, que acha que por condutas higienistas, né, que visa matar morador de rua, visa sufocar morador de rua e outras pessoas que sofrem, né, a sociedade desigual, resolveriam determinado problema. Então, quando você vê o vídeo dela pegando o carro e jogando o carro por cima de um morador de rua, né, um ele matou e o outro ele feriu, né, você vê que realmente a sociedade vai mal e vai muito mal sim. Mas isso podia ter sido evitado se a justiça cumprisse o papel dela. E é uma situação dificílima, até porque, mais uma vez, um sujeito com extensa ficha policial, várias reincidências, tráfico, tentativa de homicídio, agressão, e estava aí zanzando livre, leve e solto para cometer essa atrocidade que a gente está aqui estampando para a gente não esquecer essa loucura toda.